nossa primeira aula sobre movimento retilíneo uniforme variado, onde vamos procurar entender um pouquinho mais sobre esse tipo de movimento. Ok? Sem equações, sem fórmulas, apenas um bate-papo para nos introduzir no que vem pela frente. Ok? Então aqui estou eu para falar para vocês sobre o MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Tenho como objetivo inicial fazer com que vocês entendam e consigam distinguir o MRUV do MRU. Ok? Esse é o objetivo principal, inicialmente. Fazer vocês saberem distinguir se eu estou diante de um movimento ou de outro. Vamos para o título. Movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento, sabemos classificar se um corpo está ou não em movimento, não sabemos? Como que eu sei? Se sua posição estiver mudando em relação ao observador, ele está em movimento em relação a esse observador. Caso não, ele vai estar em repouso. O termo retilíneo significa que nós estamos diante de um movimento que se dá em linha reta. Ok? Uniformemente variado ou uniforme variado significa que algo varia uniformemente. Alguns livros trazem uniformemente, outros livros trazem uniforme, mas para se referir à mesma coisa. Ok? Algo aqui varia uniformemente. E o que varia uniformemente? A velocidade. Guardem isso. Anota. No MRUV, a velocidade varia uniformemente. E o que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês. Então, está aqui a classificação dos dois tipos de movimento. O MRU, o movimento se dá em linha reta também, assim como o MRUV. No MRU, a velocidade é constante. A velocidade ela não varia. No caso do MRUV, a velocidade varia com o tempo e essa variação é uniforme. No MRU, a aceleração é constante e igual a zero. No MRUV, a aceleração constante e diferente de zero. Nossa, professor! Então, essas são as grandes diferenças entre os dois tipos de movimento? Sim. Nenhuma velocidade é constante, no outro a velocidade varia uniformemente. Ok? Nenhum a aceleração é constante e igual a zero, ou seja, a aceleração resultante é zero. No outro, a aceleração também é constante, porém diferente de zero. Outra grande diferença entre os dois tipos de movimento está aqui. Enquanto o MRU tem uma única equação, o MRUV vai ter 3 equações, que nós vamos estar olhando essas equações na nossa segunda aula. Ok? Características do MRUV. Movimento cuja velocidade varia uniformemente. Olha lá, já falei isso e já pedi para vocês anotarem. Não anotou ainda? Então vai lá, pausa o vídeo, anota, depois você volta. A velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo. Isto é, varia de quantidades iguais em intervalo de tempos iguais. Uau! Guarda isso, cara pálida. No segundo tópico, o espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. E então a posição de um móvel, de uma partícula, lembra o que é partícula? Lembra. Depende do tempo ao quadrado, ou seja, varia com t ao quadrado. Uma parábola. Tá. A gente vai falar disso depois, lá que estivermos falando de gráfico. Outra informação importante, a aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero. Olha o que eu trouxe para vocês. A relação entre velocidade e tempo. Tá vendo esse carrinho? Tá vendo esse carrinho? Olha para ele. Ele não é qualquer carrinho. Não é mesmo qualquer carrinho. Vou dar um nome para ele.
Vou dar um nome. Ele é o juliomóvel. Tá lá, juliomóvel. Juliomóvel se encontra no instante inicial t igual a zero, com velocidade de 0 metros por segundo. Tá vendo? Olha lá, 0 metros por segundo. Passado 1 segundo, estamos no t igual a 1. 1 segundo. A velocidade dele é de 5 metros por segundo. Passado mais 1 segundo, estamos no t2 igual a 2. A velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. T3, 3 segundos, a velocidade vai ser de 15 metros por segundo. T4, velocidade de 4, velocidade no instante t igual a 4, a de 20 metros por segundo. Olha, quer ver como não é difícil? Você já entendeu. E no tempo igual a 5 segundos? Quanto vale a velocidade? Fácil, não é? Quanto é? 25 metros por segundo. O que nós concluímos com isso? Concluímos que a taxa com que a velocidade varia é de 5 metros por segundo a cada segundo. Nossa, professor! Isso quer dizer o quê? A aceleração do carro é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é a taxa com que a velocidade muda no tempo. Viu? Sem equação nenhuma, apenas num bate-papo, em situações rotineiras do nosso dia a dia, chegamos à definição de aceleração. Mas eu volto a falar disso na nossa segunda aula. Relação entre posição e tempo. Olha lá, tá vendo o carrinho? Olha pro carrinho. Lembra, ele não é qualquer carro. Ele é o juliomóvel. Então ele está lá no instante t0 igual a 0 segundos, na posição inicial, 0 metros. Ok? Com a aceleração adotada do exercício anterior, olha só, no instante t1 igual a 1 segundo, ele vai estar na posição, no t0 igual a 0 segundo, ele vai estar na posição 0 metros, no t1 igual a 1 segundo, ele vai estar na posição 2,5 metros, na posição t2 igual a 2 segundos, ele vai estar na posição 10 metros, t3 igual a 3 segundos, ele vai estar na posição 22,5 e assim por diante. Eu vou perguntar para você agora. No T5 igual a 5 segundos, qual seria a posição dele? Um pouquinho mais difícil, né? Tá vendo que ele está variando com t ao quadrado? A gente vai ver isso, vai ficar mais claro para vocês na hora que eu apresentar as equações do MRUV para vocês. A posição no instante t igual a 5 vai ser 62,5 metros. Ou seja, a taxa com que a posição varia é proporcional ao quadrado do tempo. Então isso aqui é só para vocês entenderem. Se a gente estivesse no movimento retilíneo uniforme, a posição variaria uniformemente. 5 metros a cada segundo. 5 metros a cada segundo, se a velocidade for de 5 metros por segundo. 10 metros a cada segundo. 10 metros a cada segundo. Se a velocidade fosse de 10 metros por segundo. Entendeu? Aqui não. Aqui a posição ela varia com t ao quadrado. Deu para entender? Então essa é a primeira parte, uma parte introdutória para contextualizar tudo que nós vamos ver daqui para frente. Ok? Não perca a segunda aula, as equações que regem o movimento retilíneo uniforme variável e a classificação quanto aos tipos de movimento que nós temos. Beleza? Vamos nessa. Aula 2.